Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cadu e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Eternos Aprendizes. É um prazer enorme ter você aqui conosco em mais um vídeo. E hoje, antes de começarmos, eu quero deixar uma coisa bem clara. Esse vídeo não tem como objetivo criticar o Pirula, nem qualquer pessoa que não acredite no Espiritismo ou em Chico Xavier. Muito pelo contrário, a minha intenção aqui é trazer uma reflexão saudável, compartilhando informações e pontos de vista para quem talvez não conheça Chico Xavier e o Espiritismo, ou para aqueles que têm curiosidade sobre o tema. Também quero lembrar a importância de respeitarmos as diferentes crenças e opiniões, assim como não gostaríamos que alguém julgasse nossa fé ou religião sem conhecê-la. Acredito que o diálogo respeitoso pode evitar desconfortos e promover o entendimento. Então, convido você a assistir com a mente aberta, buscando compreender mais sobre esse assunto, que para muitos é tão importante. Arthur Sena, qual a sua opinião sobre o Chico Xavier? Como você interpreta as suas psicografias? Cara, eu não interpreto nada. Bom, claro, eu sou ateu, né? Então, eu sendo ateu, eu acredito que haja uma explicação racional para todas aquelas psicografias. Ou elas assim, as previsões que elas faziam, que não eram previsões, né? Mas os encaixes, né, com a vida real, eram coincidências. Ou ele tinha acesso à informação privilegiada que permitia que ele escrevesse aquelas cartas. Essa é a minha interpretação como ateu. Eu li. Então vamos lá. Acho que a gente já pode começar aqui tendo uma noção do seguinte. Pirula é um paleontólogo, é um divulgador científico, é uma pessoa racional e muito inteligente. Então, assim, é óbvio que a gente tem que levar em consideração a opinião dele, mesmo sendo ateu ou independente da religião, e respeitar essa opinião. Então, o que ele está falando aqui, fica claro no final do vídeo, vocês vão perceber, o vídeo é curto, inclusive, né? Que ele está se baseando em uma situação específica dele e que realmente faltou um pouquinho de conhecimento e um pouquinho de estudo. Isso literalmente é uma opinião e não um estudo ou afirmação sobre o caso. O que não deixa de ser importante e não deixa de ser respeitável, certo? Primeiro ele fala aqui, né, que ele acredita que seja algo, informações privilegiadas que ele está obtendo, e de fato são informações privilegiadas, né, dos nossos queridos irmãos superiores que auxiliaram ele em todos os anos de trabalho que Chico Xavier prestou aqui na Terra, né, e continua prestando para nós. E essas informações privilegiadas realmente chegavam até ele. Na realidade, essas informações privilegiadas eram justamente para mostrar a confiabilidade do que ele escrevia, né? Então vamos continuando aqui. Li as cartas do Chico Xavier? Não li. Então, se o pessoal vier falar, você não leu. Não li. Então tá bom, você acredita no que você quiser. Mas eu. Então aqui vale também a gente considerar que o fato dele não ter lido as cartas do Chico Xavier, não ter se aprofundado, isso faz com que ele pense coisas que na realidade não são verdadeiras. De novo, que não tem problema nenhum ele externalizar isso. Por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui, para poder mostrar essas inconsistências que acontecem quando a gente acredita conhecer algo e tem uma opinião moldada sobre aquela situação e que na realidade ela não é baseada em fatos, em conhecimento propriamente dito. Então, da mesma forma como a gente está avaliando aqui, nós precisamos avaliar as pessoas e você precisa ter um olhar mais caridoso em relação à opinião das outras pessoas. Então isso aqui fica uma reflexão para nós mesmos, né? De que às vezes muitas vezes a gente dá opinião sobre coisas que a gente pensa conhecer, quando na realidade a gente desconhece e está cometendo literalmente um crime com a verdade, né? Como ateu, a minha explicação para isso é: ou ele tinha informações privilegiadas para poder escrever aquela carta, consciente ou inconscientemente, ou então ele chutava e por um acaso acertou. A minha família. Então vamos lá, aqui ele faz um comentário muito bacana, né? Consciente ou inconscientemente. Então estudos científicos comprovam que tem pessoas que agem com um viés charlatanismo acreditando naquilo, né? Então o que ele está falando não é uma mentira, não um puro achismo. Nesse caso ele realmente tem razão. Tem pessoas que agem inconscientemente, acreditando realmente que estão fazendo alguma coisa. Essa desconfiança dele, vale lembrar uma coisa. Nós, como espíritas, nós devemos sempre desconfiar. O próprio Allan Kardec costumava dizer e escreveu muitas vezes a respeito disso, falando que mais vale nós descartarmos 10 verdades do que aceitarmos uma só mentira.
Então, assim, é muito mais prudente e inteligente da nossa parte a gente desconfiar de algo que nós desconhecemos. Família, uma parte da minha família é de Uberaba, né? Eu já falei isso daí várias vezes. E teve uma carta do Chico Xavier que ele psicografou e ele falava na carta da minha bisavó. Falava da minha bisavó, ela estava viva na época ainda, ela durou muito. E nessa carta ele falava alguma coisa sobre o problema de saúde dela, que ia melhorar, alguma coisa nesse sentido. E aí eu lembro até que quando eu li essa carta, eu ainda perguntei pra mãe, eu falei assim, mãe, a Bisa tava doente nessa época? Minha mãe, não, ela tava ótima. E a Bisa tava ótima mesmo, ela só ficou doente bem pro finzinho da vida dela. Ela foi ativa e extremamente eficiente, assim, quase até, sabe, sei lá, foram os últimos 8 meses de vida dela. E a carta do Chico Xavier é coisa de, sei lá, uns 5 anos antes dela morrer. Então, não faria sentido. Então aqui vale um raciocínio. Logo no início a gente percebe que assim, ele não se lembra muito bem dos fatos, muito provavelmente os parentes dele também não devem se lembrar. Muito provavelmente faz tempo que ele leu essa carta, mas partindo para o raciocínio lógico, mais uma vez a gente lembrar aqui, né? Pirula usou essa palavra algumas vezes e a gente deixa bem claro isso. O Chico Xavier não fazia previsões nas cartas dele. O Chico Xavier auxiliava no contato entre o espírito que desencarnou e os familiares que aqui ficaram e sofreram, aliviando a tristeza e o sofrimento desses familiares. Em alguns casos muito específicos, eles entravam em detalhes da morte, da doença, alguma coisa do tipo. Mas, na realidade, a intenção era passar aquele conhecimento do plano espiritual para as pessoas que aqui ficaram e também passar um pouquinho do aprendizado e do processo que o ente querido que desencarnou teve nesse processo, né? Mas sempre na intenção de aliviar o fardo deixado para aqueles familiares que ficaram aqui com a saudade, né? Então, muito provavelmente, né, vamos aqui devagar um pouquinho, mas só falando a respeito da média das cartas. A gente não sabe especificamente o caso aqui da bisavó do Pirula, né? Mas geralmente era isso, era falar de alguma doença pré-existente que estava sendo desenvolvida e que a pessoa, devido à mudança após a leitura da carta, ela teve uma mudança, não devido à carta, mas após isso, né? Ter ouvido uma mudança, um aprendizado que ocorreu antes de que a doença precisasse vir à tona. Então, o nosso destino ele não está pré-escrito. A gente tem um planejamento que pode ou não acarretar em alguns pesares para nós aqui no plano terreno, mas que também pode ser aliviado dependendo da nossa própria conduta, tá? E tratava pelo apelido, que era o apelido de família. E tratava não sei o que. Você fala, como o Chico Xavier sabia o apelido de família dela. Aí você descobre, eu descobri depois, né? Inclusive nem precisei descobrir. Isso estava no livro da carta do Chico Xavier. Estava no livro. E aí, no livro, ele estava... Ele dizia que uma das pessoas que estava ajudando ele lá no centro espírita, ou sei lá onde ele morava lá, era uma cunhada da minha bisa. Era a esposa do irmão dela. Então, poxa, como que ela sabia, como que o Chico Xavier sabia o apelido da bisa? Como que ele sabia, não sei o quê. E ainda por cima errou na previsão, porque a bisa não estava doente. Então vamos lá, né? Antes que ele mude de assunto aqui. Isso é mais uma prova, né? Das capacidades do Chico Xavier, né? Geralmente, para quem não conhece, geralmente o Chico Xavier ele era auxiliado por várias pessoas, mas a casa espírita e os trabalhos espíritas não eram como uma empresa, onde as pessoas se cadastram para poder trabalhar. Existiam N voluntários. E geralmente esses voluntários ajudavam a organizar as filas, eram muitas pessoas, tinha um processo ali que já era meio pré-definido e que Chico Xavier já passava para alguns deles, né, como deveria ser tratado, quem devia ser triado. Então, todas essas pessoas eram voluntárias. Então, geralmente nas cartas, nem o Chico e nem os outros médiuns que atualmente fazem esse tipo de trabalho, né, de psicografia, costumam colocar essas informações. Então, eu vejo isso, né, como um exemplo de humildade do Chico, demonstrando que, eu tô ciente, inclusive, porque a esposa do seu irmão tá atuando aqui, tá trabalhando, olha que bonitinho, mas isso não significa que o Chico Xavier faz uma reunião com todas as pessoas, parentes, para querer saber alguma informação. Até porque se isso fosse verdade, a gente já tinha sido desmascarado há muito tempo, tá? E volto a relembrá-los de que existem diversos
centenas de médiums, só aqui no Brasil, que fazem ainda psicografia. Então, se você tiver curiosidade ou mesmo dúvida e quiser se aprofundar, procura uma casa espírita séria, procura uma casa espírita que faça esse trabalho, essa prestação de serviço. Pode sim chegar e conversar, ó, eu tenho curiosidade para saber, porque provavelmente o mentor espiritual, ele vai, sabendo disso, ele vai te informar, ó, dá uma estudadinha, isso aqui é um chamado, entendeu? Então, é uma coisa muito bonita isso que aconteceu, né? Parabéns aí pra cunhada da vozinha dele, né? Da bisa dele. Então, são duas explicações aqui, né? Uma que aquilo que ele previu estava errado. Ele previu, entre Muito bom que ele percebeu que é uma previsão entre aspas. aspas, né? Mas aquilo que ele disse estar, como se fala, psicografando, né? O dado estava errado. E duas, a gente sabe que ele tinha uma fonte próxima da onde ele poderia tirar informações privilegiadas. Então, essa é a minha experiência com o Chico Xavier, nesse sentido. Agora, no que diz respeito às outras, aí eu já não sei. Como eu sou ateu, a minha explicação é essa, entendeu? É essa. Aqui vale também mais um disclaimer, né? De novo, né? Ele achou que deveria ter alguma explicação questão da doença, né? E outra que ele deixando claro que ele é ateu. Então, assim, ele tá demonstrando de uma forma humilde que, assim, ó, eu tenho um desconhecimento e estou utilizando como base para o que eu estou falando o que eu acredito. E que isso por si só já é alguma coisa, novamente, eu gosto de salientar isso, né? Que se deve levar em consideração, né? Antes de qualquer pessoa que queira atacá-lo devido à incoerência no que você acredita e no que ele acredita. Ninguém é obrigado a acreditar em nada. E o Espiritismo, ele tem como foco principal justamente isso, a sua liberdade. Nós viemos aqui para a Terra para aprender utilizando as ferramentas que a espiritualidade superiora nos forneceu, incluindo os nossos familiares, a nossa religião, a região do planeta em que a gente vive, que influencia para que isso aconteça. Tá? Então, outra coisa que a gente tem que considerar aqui também é o fato dele ser ateu, não impossibilita ele de encontrar soluções racionais fora daquilo que ele está dizendo. Então, provavelmente, pessoas que disseram que acreditam que o Chico Xavier seja charlatão, se você examinar o passado do Chico Xavier, mesmo que você acredite que seja mentira, tá? Se você examinar o passado do Chico Xavier, você vai ver que ele não foi uma pessoa que se aproveitou dos dons mediúnicos para ter dinheiro. E ele nunca almejou a fama. Então, se ele é um espertalhão, né, se você considera ele espertalhão nesse sentido, quem dera eu ser um espertalhão moral como ele foi, né? Então, eu adoraria ter essa esperteza moral que ele teve. E, por si só, isso já é um baita de um exemplo, né? Então, ele não ganhou nada com isso, né? Então, já começa por aí. Aí, o Pirula, ele levanta essa questão de ser inconsciente isso, né? Então, vamos ver mais um pouquinho aqui. Essa é a minha explicação. E eu acredito que se tivesse outra plausível, a gente já teria isso escancarado aos 257 eventos. Se é algo que só os espíritas defendem, aí alguma coisa fica estranha, né? Mas... Então vamos lá, que é interessante isso que ele fala, né? Algo que só os espíritas defendem. Se você olhar no passado da religião como um todo, né? Reencarnação e o contato com os espíritos não é uma coisa específica do espírita, né? Então não é só o espírita que defende, tá? Tanto é que Chico Xavier ele não atuou só para espíritas, ele atuou para o ser humano. Eu não consigo imaginá-lo como um charlatão convicto, por exemplo. No caso, eu sou ateu, eu não acredito nada da parte mística envolvendo o Chico Xavier. Eu não consigo imaginá-lo como um charlatão convicto. Acho até que ele tenha, assim, cometido charlatanismo. Aquela cena lá dele com aquele ectoplasma lá, que era um lençol, tal, não sei o quê. Aquilo ali ele sabia o que estava acontecendo. Ou então ele era um cara muito maluco. Tão maluco a ponto dele realmente ter uma distorção da realidade, dele olhar para aquilo e genuinamente acreditar que aquilo lá tá... Pode ser também, pode ser que ele alucinasse, mas ele alucinasse de um jeito tão doido que ele realmente achasse que aquele pano que tava saindo da boca da mulher era um ectoplasma do fantasma. Até é interessante a gente tocar nesse assunto, porque até no meio espírita, né, o pessoal tem muita dúvida disso, né? E de fato, se aquelas cenas e essas fotos que existiram aí, elas realmente são fotos e encenações, no intuito de elucidar e explicar como funcionava. Então, naquela época, a gente não tinha computação gráfica
Tinham desenhos, né? Mas para poder trazer um pouquinho mais de seriedade, Chico Xavier e alguns outros médiums e o pessoal do espiritismo, eles resolveram fazer essas encenações. Gente, aquilo lá é encenação. E o propósito dele é encenar, mas com o intuito de explicar como funciona o ectoplasma. Então, aquela pessoa que está sentada, ela é um médium que cede o ectoplasma dela para que o espírito possa atuar na matéria, tá? E é só isso. Ele não tentou enganar ninguém com aquele vídeo, nem quem tirou foto ou montou aquilo. A intenção não foi enganar, foi explicar como funciona de uma forma mais teatral, tá? É bom isso ficar claro, tá, gente? Que também foi uma dúvida minha quando eu comecei a estudar. Então, realmente é muito descarado ali, é estranho e inclusive medonho, né? Então, algumas pessoas, elas inclusive têm medo um pouco disso por conta dessas imagens preto e branco, que remete a alguma coisa de terror. Gente, não é isso. Fiquem tranquilos. Eu não sei. E às vezes eu acho que era isso mesmo, viu? Às vezes eu acho que ele era um cara que ele realmente alucinava muito. E ele tinha muito dessas coisas. E aí, como ele perdia muito o contato do que seria a realidade e o mundo imaginado dele, ele acabava trazendo coisas da realidade e colocando nesse mundo espiritual. O Ruas tinha lido O Nosso Lar. E, cara, o Nosso Lar, velho, eu não. Antes dele começar a falar do nosso lar, né? A gente tá falando aqui da possibilidade de Chico Xavier ter alguma, como ele usa o termo aqui, ser fora da caixinha, né? Isso também é completamente compreensível, porque existem realmente pessoas que confundem a realidade da fantasia, e o que não era diferente para o Chico, porque realmente tinha as visões dele ali, tanto para muitos médios, inclusive, que é difícil você conseguir separar a realidade do que você vê do que é realidade, né? Então ele era assim, fora da caixinha. Só que por N exemplos, motivos e provas concretas, que quem tiver interesse pode dar uma estudadinha, você vai ver que assim, se era coisa da cabeça dele, então ele tinha capacidades de telecinese, entre outras ali, para poder agir e atuar da forma como acontecia, né? Então é bacana ter esse ponto de vista, né? Um ponto de vista mais cético, mas que faz total sentido. A gente precisa considerar essas coisas e duvidar sempre, como eu falei anteriormente. Não conseguiria imaginar um mundo pós-vida mais simplório, digamos assim. E não é simplório no sentido de vida simples. Não. É simplório porque ele contém uma tecnologia que só impressionava quem vivia na época. Não sei, sabe, nos anos 70 e 80, quando eles imaginavam o futuro, e o futuro era sempre aquela coisa prateada, cheia de luzinha piscando, como se fosse um painel de avião, e tudo prateado, e as pessoas usando roupa prateada, e tudo cheio de antena, né, porque a antena servia para captar os sinais, tal, não sei o que. Isso daí era a maneira como se enxergava o futuro, né? Essa era a maneira como se enxergava o futuro nos anos 70, 80, etc, né? Até os caras desencavaram aí alguns vídeos bem toscos, assim, da época, do pessoal fazendo justamente essas similaridades, assim, né? Tipo, nossa, veja aqui, ela veio de 2025. Meu Deus, veio de 2015, gente, veio de 2015. Sabe, fazendo essa coisa do tipo que o futuro ia ser revolucionário, esse negócio todo, tal. Esse tipo de coisa, Esse já é um exemplo claro de desconhecimento a respeito do nosso lar, né? Então, para quem lê o livro sabe que aquilo se trata de o nosso lar, ele é uma colônia espiritual muito mais evoluída tecnologicamente do que na época de André Luiz. Então, tecnologias como laptop, notebook, essas coisas já existiam lá naquela época. Poxa, mas você está falando de um plano espiritual e tem tecnologia? Sim, é uma tecnologia que não é material, ele está no plano etéreo ainda, mas que existe tecnologia e ciência a partir daquilo. Não tem nada sobre-humano e sobrenatural, é porque a gente não consegue explicar em todos os termos científicos. A gente está caminhando para isso. Mas quem um dia poderia dizer para aquelas pessoas que um dia existiria Wi-Fi, por exemplo, que a gente não visualiza? Pareceria uma coisa de outro mundo, né? Então, é mais ou menos por esse sentido, a gente tem que parar para pensar. Com relação às cidades terem esse design futurista com antenas, isso tá bem claro aí, o desconhecimento dele com o nosso lar, né? Na realidade, antenas somos todos nós para o plano espiritual, né? E a única coisa que acontece, por exemplo, em filmes como O Nosso Lar e em imagens de muitos médiums que pintaram cenas de colônias espirituais,
são cenas realmente um pouco futuristas. Lembrando que os médiuns conseguem passar apenas uma fração daquilo que é transmitido para eles. Então, quando você pinta uma obra, ela está infectada pelo nosso passado, o nosso conhecimento. Quando você fala alguma coisa através de você, também ela está infectada, vamos dizer assim, das tuas crenças, dos teus conhecimentos. Os médiums não são 100% transparentes para a espiritualidade. Então, naturalmente, os médiums eles vão acabar mudando um pouco o sentido das coisas, tá? Mas assim, nosso lar não é desse jeito. E hoje os espíritos que estão no nosso lar em qualquer outra colônia, provavelmente eles estão ainda muitos anos tecnologicamente na nossa frente, tá? Quando você vai ver o que tem no nosso lar, é muito parecido. Então, o nosso lar, hoje, dada a tecnologia que nós temos, ele pareceria, assim, vintage. Pra ser bonzinho, ele ia parecer vintage. Ele ia parecer mais assim, sei lá, E pior, né? É um vintage que não aconteceu. Então é um suposto futurismo. É um futurismo vintage. Seria algo assim, né? Seria muito estranho do jeito que tá escrito lá. Sei lá. Eu acho aquilo lá uma ótima obra de ficção. Se você acha que realmente o espírito psicografou aquilo, cara, parabéns. Sei lá, toca a sua vida. Eu não, sei lá, eu não consigo ter qualquer nesga de possibilidade de achar que aquilo talvez, quem sabe, exista, dada a descrição do que é colocado em nosso lar e do que as coisas que foram ditas em relação ao Chico Xavier. Não acredita. E tudo bem não acreditar. Se você assiste ou lê a Bíblia, lê o Evangelho, assistiu os filmes e não acredita, entende isso como ficção científica, não tem problema nenhum. O importante é o conhecimento contido lá. Então, por exemplo, se você assistir o filme do Nosso Lar, não digo nem ler o livro, tá? Porque é muito difícil as pessoas lerem hoje, infelizmente. Porque o livro ele tem muito mais detalhes e explicações para muitas coisas. Mas provavelmente o que ele está se referindo é do filme, né? Que inclusive foi uma computação gráfica muito boa, tá? Mas tudo bem, não acredite. Considera a moral da história. Sabe quando você assiste um filme ou lê um livro e você tem a moral da história? O que essas histórias querem passar é a moral. Então fica com a moral, discorde e desconfie de tudo. O espiritismo, a intenção do espiritismo não é fazer com que você acredite, é que você absorva a moral, que são os princípios da caridade e do amor passados pelo Mestre Jesus. Dá nem uma fagulha de talvez, quem sabe. Não traz nem isso pra mim. Então, é isso. Pra mim é totalmente ficcional. Ana Laura, eu conheci muito o Chico Xavier porque eu sou de Uberaba. Sou ateia e não acredito em nada dessas coisas espíritas, mas ele era um ser humano fantástico. Então, eu não acredito que ele seja uma pessoa que conscientemente enganasse as pessoas. Eu acho que ele era bem fora da casinha mesmo, isso sim. E é isso aí, ele era mesmo fora da casinha. Graças a Deus. Mais uma vez, a intenção aqui não é atacar o Pirula ou o que ele pensa. Eu acho, assim, ele tem todo o direito e o dever de compartilhar o que ele pensa, né? Eu acho que todos nós aqui a gente tem que saber identificar, né, quando uma crítica é construtiva ou não, e tá tudo bem, né? Aparentemente ele é uma pessoa divulgador científico, que é muito importante, e a gente deve lembrar que o espiritismo, um dos 3 pilares é a ciência. Então, o que eu gostaria de fazer hoje, caso você esteja vendo, Pirula, e até qualquer outra pessoa que confie no que ele está dizendo, eu indico a leitura de A Gênese, de Allan Kardec, né? Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Então, aqui fala um pouquinho de a parte científica de como foi criada a humanidade. Ele, por ser um paleontólogo e ser um cientista, justamente porque é um livro que fala como a ciência está certa em tudo que ela lê, e a ciência está no caminho certo. Então acho que ele vai gostar desse livro, caso você esteja assistindo, Pirula, e quiser dar uma estudadinha, pode começar por esse livro, porque ele tem um conteúdo espiritualista um pouco menor comparado aos demais livros, embora tenha, claro, sempre é o propósito principal, porém é um livro onde a gente fala de ciência. O Allan Kardec, ele expressa o lado científico de tudo isso. E existem muitos livros também do próprio Chico Xavier e do Emmanuel que tocam mais no lado científico
Então, para muitos que acreditam que os espíritos não se comunicam de forma científica, leiam mais Emmanuel, é muito bacana, né? Tem vários livros aqui, eu vou deixar alguns livros na descrição e nos meus demais vídeos também a gente fala bastante disso, né? Então, se por acaso passarem na cabeça de vocês que ele era um charlatão, consciente ou inconsciente, e que ele se aproveitou de alguma forma de tudo isso, gente, isso não é verdade, tá? E isso não é o Cadu que está dizendo, não é o Espiritismo que diz. É a história do homem, Francisco Cândido Xavier. E é isso, muito obrigado por ter ficado até aqui. E se gostarem do vídeo, por favor, deixem um gostei, compartilhem o vídeo, porque também é um ato de caridade a gente compartilhar o Espiritismo e fazer isso chegar a mais pessoas. E estou imensamente grato por terem vocês até aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e leiam Kardec. Um beijo.